Fala pessoal, sou o Celeguinho no canal CelegaDev e esse é mais um vídeo da nossa playlist de como fazer um CRUD MVC com PHP orientado a objetos e Bootstrap. E antes de mais nada, eu já peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida. Bom, e no último vídeo a gente desenvolveu essa view aqui, que é a nossa view Insert Products, que é a view responsável por capturar os dados que a gente quer inserir no banco. E eu vou mostrar lá para vocês como ficou. A gente desenvolveu e ela ficou dessa maneira aqui. E se você não sabe como a gente desenvolveu ela, assista o último vídeo da playlist, que lá eu ensino você a desenvolver essa view com Bootstrap. E bom, qual que é a nossa função hoje? Hoje a gente precisa direcionar esse formulário para algum lugar e inserir esses dados no banco. E como a gente vai fazer isso? A gente precisa desenvolver o nosso método create no nosso DAO, que é o método inserir dados no banco, que a gente vai utilizar para inserir os dados. E a gente também precisa desenvolver a nossa class product. Por que a gente precisa desenvolver a nossa class product? Porque vai ser a class product que vai englobar os dados que está vindo do formulário para a gente, e a gente vai passar como parâmetro no create o nosso product P, que vai ser o nosso produto de fato. E outra coisa que eu mudei do último vídeo, aqui no nosso Insert Products, eu coloquei name em todos os inputs. Então no nosso input de código eu coloquei name code, name no nosso input de nome, name desk para o nosso input de desk, descrição, né? No preço eu coloquei name price e na nossa quantidade eu coloquei name amount. Tudo em inglês para deixar o padrão tudo certinho. Então a gente já vai começar desenvolvendo a nossa class product. A class product ela vai englobar todos os dados que a gente quer inserir no banco de dados. Então private code, que vai ser o nosso código, né? Private name, que vai ser o nome do nosso produto. Private desk, que vai ser a nossa descrição. Private price, que é o nosso preço. E private amount, que é a nossa quantidade. Toda classe no padrão de orientação objeto, ela vai ter os seus getters certos. Isso é básico de orientação objeto. Então se você não sabe o que é um get, o que é um set, nada de orientação objeto, deixa nos comentários aí, que eu posso fazer alguns vídeos explicando o básico de orientação objeto para vocês. Então a gente vai criar primeiro os nossos setters. Então public function set code. O nosso set ele vai receber um parâmetro, que vai ser o parâmetro que a gente vai setar no nosso atributo, vai ser o code. Então a gente vai acessar a nossa classe que a gente está através do TIS, acessar o atributo, e esse atributo ele vai receber o valor que estiver passado como parâmetro. Então, o que é o nosso set? O nosso set ele nada mais é do que um método que vai setar em um atributo específico um valor que tiver passado como parâmetro. Então o parâmetro que vier aqui, eu vou acessar o nosso atributo da classe que a gente está através do TIS, que o TIS ele nada mais é do que a referência da classe que eu tô, né? TIS é esse, isso. Eu estou me referenciando à classe que eu tô e eu vou atribuir a ela o valor que estiver passando como parâmetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo e eu vou voltar com todos os setters pronto. Então eu vou fazer um set para cada atributo. Então um set para o name, um set para o desk, um set para o price e um set para o nosso amount. Então eu vou cortar e já volto. Voltando aqui, já desenvolvi um set para cada atributo. Então eu tenho o set código, set code, né, que é o que eu desenvolvi com vocês. O set name, que vai receber um valor como parâmetro e vai setar no nosso atributo name o valor que tiver vindo como parâmetro. E é isso para cada atributo. A gente tem o set desk, que é para nossa descrição, set price para o nosso preço, set amount para nossa quantidade. Agora a gente precisa ter os nossos getters também. O set é para setar um valor no nosso atributo e o get é para a gente recuperar o valor que tiver no atributo. Então, qual que é a lógica do get?
public function get code, para a gente pegar o nosso código. Então a gente simplesmente vai retornar o valor que tiver no nosso código. Nada mais, nada menos do que isso. O nosso set vai setar o valor no nosso atributo e o get vai recuperar o valor. Então eu vou cortar o vídeo e vou fazer um get para cada atributo também. Voltando aqui de novo, desenvolvi com vocês o nosso método getCode, que vai retornar para a gente o valor que tiver no nosso código, né, da nossa classe, no nosso atributo código, e isso vai ser a mesma coisa para cada atributo. GetName vai pegar o nosso nome, GetDesk vai pegar a nossa descrição, GetPrice pegar o nosso preço e assim por diante. Agora o que a gente precisa fazer? A gente vai desenvolver o nosso método create aqui no nosso DAO. Então presta atenção aqui que vai ser esse método que eu vou ensinar para vocês inserir dados no banco. Então logo de cara eu vou criar a nossa variável SQL, que ela vai receber o nosso SQL. Qual é SQL? Para a gente inserir no banco vai ser o famosíssimo insert. Então insert into values, que vai ser os nossos valores, e colocar insert into em qual tabela? Na tabela produtos. E qual valores? Cada valor que a gente for inserir, a gente vai colocar no nosso SQL uma interrogação. E como na nossa tabela são 5 campos, a gente vai ter 5 interrogações. Porque a gente vai utilizar o BindValue para a gente fazer o preparo dos nossos dados. Bom, agora eu vou acessar aqui a nossa conexão com o banco. Res recebe connect getCon seta prepare, para a gente preparar a nossa SQL. Então prepare SQL. Feito isso, a gente só precisa fazer a troca das interrogações por valores reais. Então res seta bind value na posição 1, que vai ser o primeiro. E quem que a gente vai pegar? A gente vai pegar o nosso p seta get code. Mesma coisa para cada dado que a gente quer pegar. Então vou copiar e colar aqui. Na posição 2, quem que a gente vai inserir? O nosso nome. Então p seta get name. Na posição 3, quem que a gente vai inserir? A nossa descrição. Então p seta get desk. A gente vai seguir sempre essa lógica, porque a gente está utilizando a nossa classe produto para englobar os dados para a gente. Então o quarto vai ser get price, que é o preço do produto, e o 5 vai ser a nossa quantidade. Então get amount. Feito isso, basta a gente executar. Então res seta execute. E está pronto a nossa inserção de dados no banco. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai vir no nosso controller e a gente vai desenvolver um método aqui no nosso controller para a gente receber os dados que estão vindo do nosso formulário, que é o formulário Insert Products, né? A nossa view que a gente desenvolveu lá no último vídeo. E com eles a gente vai setar eles no nosso produto. Então a gente vai public function insert data. Não, só colocar insert com I maiúsculo. Então insert, e esse insert ele vai receber os nossos dados. Então o nosso código, o nosso name, o nosso desk, que é a nossa descrição, nosso preço, né? Nosso price, e o nosso amount, que é a nossa quantidade. E o que a gente precisa fazer? A gente simplesmente precisa setar esses dados na nossa classe produto, porque não tem como a gente pegar no nosso product DAO aqui, não tem como a gente usar o get aqui
se não tem nenhum valor atribuído nos nossos atributos. Então, quando a gente receber os dados do formulário no nosso controller, no método insert, a gente precisa primeiro setar eles na nossa classe e depois chamar o método create, porque como a gente já vai ter setado, só resta a gente executar o create, que ele vai fazer o nosso insert e vai recuperar os dados da classe e passar na nossa SQL. Então é essa lógica que a gente vai desenvolver. Então o nosso insert, a gente vai pegar e vai chamar o nosso product. Lembra que a gente desenvolveu aqui o nosso atributo product? É para esse objetivo que vai servir o nosso product. Então diz product seta set code vai receber quem? O nosso code. Então a gente vai setar o valor que tiver vindo no nosso insert aqui como code no nossa classe product. Mesma coisa para os outros campos. Então Ctrl C aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Para poupar tempo, aqui não vai ser set code, a gente vai setar o nosso nome, o set name vai receber quem? Nosso name. Set desk vai receber o nosso desk, que é a nossa descrição. Set price vai receber o nosso preço. E o nosso set amount vai receber o nosso amount, que é a nossa quantidade. Então, qual que é a lógica que a gente está fazendo? A gente está utilizando a nossa classe product para englobar os dados que a gente quer inserir. A gente tem o método create no nosso DAO, que vai inserir os dados que a gente quer inserir, que estão englobados no nosso produto, na nossa classe product. E a gente vai utilizar o método getCode, getName, os nossos getters, para recuperar esses dados. E quando a gente for inserir, como a gente faz o controle das nossas camadas, utilizando o controller, no método insert a gente vai setar eles e a gente simplesmente vai chamar thisCreate. thisCreate não, thisProductDAO, né, que é o nosso DAO. Depois create, né? Então, product DAO, create. E quem que a gente vai passar? O nosso thisProduct, que é nosso produto instanciado. Então, o que aconteceu aqui? A gente setou na nossa classe product, no nosso objeto product, né? Nosso objeto. A gente setou no nosso objeto produto, todos os valores que a gente quer inserir no banco. E esses valores vão vir de onde? Vão vir do nosso formulário Insert Products, que a gente já desenvolveu. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa redirecionar ele no action dele, né, para o index.php. E no nosso index.php a gente vai instanciar o nosso controller e a gente vai chamar o método insert passando os valores que estão vindo desse formulário. O método insert está no nosso controle. Ele vai setar no nosso produto e a gente vai passar o nosso produto para o create. E o nosso create no nosso DAO vai fazer toda a mágica de inserir os dados no banco. Entendido? É essa a lógica que a gente desenvolveu. Então a gente simplesmente precisa... Vamos terminar aqui nosso controle. Nosso controle já está pronto, na verdade, né? A gente só precisa vir aqui no nosso Insert Products, que é a nossa view. Definir um action para ela, né? Cadê o action do form aqui? O action vai ser nosso index.php e o método vai ser post. Então a gente tem que vir aqui no index.php, verificar se existe, né, algum dado que está vindo do formulário. Então se existe no post, né, que a gente é o método que está vindo do nosso formulário. O name, por exemplo, pode ser o código. Vamos colocar o código aqui. Por quê? Porque code é o nome de algum dos campos do nosso formulário. Então, se tiver vindo code, com certeza todos os outros dados existem. Então, só vou verificar se existe o code. Então, se existe o code, a gente vai vir aqui, vai chamar o método do nosso controller inserir.
Então, controller, deixa eu instanciar o nosso controller aqui, vai receber new contrabarra app contrabarra controller aqui, pronto. Passei o caminho do nosso namespace, já instanciei o controller. Então vou chamar controller seta insert, que é o método que a gente acabou de desenvolver, e vai passar os dados do formulário. Então, post code, nosso post name, o nosso post desk, e são todos os nomes que eu coloquei nos nossos inputs do nosso insert products. Post price e o nosso post amount. Então aqui a gente já está passando os dados do nosso insert. Esses dados estão vindo diretamente do nosso formulário insert products via método post. Eu pego o post e passo cada dado para o nosso método insert do controller. O nosso método insert vai setar cada dado do nosso produto e depois a gente vai chamar o create passando o nosso produto. O create, ele nada mais nada menos vai ter o insert dele, ele vai preparar o SQL e vai trocar as interrogações pelos valores que a gente quer. Então a gente vai pegar do nosso produto que a gente passou como parâmetro o nosso código, que é o getCode, nosso nome, que é o getNome, e depois a gente vai executar. Então é isso que a gente está fazendo. Vamos testar lá agora para ver se está tudo funcionando. Só que claro, antes de testar, eu vou vir aqui no nosso index.php e quando ele inserir os dados, eu vou redirecionar, né? Vou dar um header aqui, um header location, e eu vou redirecionar para o nosso list products, para a gente, quando inserir o dado, já for diretamente redirecionado para nossa view de listagem de dados. Então eu vou colocar o caminho aqui, CRUD, que é a nossa pasta, Ctrl Q, né, CRUD MVC, que é o nome da nossa pasta, né, CRUD MVC, app, view, list products, .php. Pronto. Agora vamos testar se está tudo funcionando. Abrindo aqui, eu vou colocar um código 155 no nosso produto. O nome vai ser, sei lá, celular. Descrição vai ser celular antigo. O preço vai ser de R$400 e a gente tem apenas 4 em estoque. Vamos clicar em inserir produto e ele já redirecionou. E aqui a gente tem o código do nosso produto, celular, que é o produto, né, o nome, descrição, celular antigo, preço e os nossos botões. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado fácil de você entender. Espero que você realmente tenha entendido. E eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu feedback no comentário do que você achou do vídeo. E é nóis, tamo junto!